Ser ator, para mim, tem mais a ver com imprecisão do que com caminhos retos. Criar é arriscar, né? Eu acho que o Navega é uma provocação. Você quer fazer um filme independente, esse é o comportamento. O cara arrisca o resultado, ele está disposto a arriscar o filme ser um fracasso, disposto a arriscar o filme ser ruim. É um estímulo, é um empurrão que essas pessoas, esses artistas dão para falar, é possível, eu fiz por aqui, você pode fazer por ali, faça do seu jeito. Escrever é fácil, difícil é pensar. Eu não vou saber nunca qual é a próxima frase de um grande escritor. Do mesmo jeito que a ficção pede conflito, o documentário pede contradição. É você um pouco se lançar tendo ali uma bússola, tendo ali um norte, a partir da experiência de pessoas que já consolidaram um fazer artístico em suas áreas específicas de atuação. Na ação do personagem é que você vai ver quem ele é. Boa noite a todas, todos estão me ouvindo? Sim, vários joinhas aí, sim, estão me ouvindo. Então, gente, bem-vindos a esse nosso encontro do Navega, parceria com o Projeto Paradiso. E hoje a gente tem a alegria de receber o Esmir Filho aqui, para a gente conversar sobre delírios cinematográficos. Para começar, eu vou chamar a Raquel do Vale, do Projeto Paradiso, para apresentar um pouco esse projeto que é tão legal. Acho que quem não conhece vale muito a pena conhecer, para a Raquel contar o que elas ali andam aprontando e inventando com essa outra iniciativa que é o Paradiso Multiplica. Raquel, boa noite. Olá, Marco, boa noite, Esmir, boa noite a todos e a todas. O Projeto Paradiso é uma iniciativa filantrópica, como a nossa vinheta aí conta um pouquinho. Quem não conhece, eu convido a conhecer um pouquinho mais. Nós somos uma organização jovem, temos 2 anos e meio ainda de existência. Focamos principalmente na área de roteiro e produção criativa e buscamos apoiar a formação e os projetos audiovisuais aqui no mercado brasileiro. O Paradiso Multiplica é o que a gente está vivendo aqui hoje. Quando um profissional que é apoiado pelo Projeto Paradiso, ele assina um compromisso com a gente, ele recebe o nosso apoio, como contrapartida, ele oferece algumas horas de multiplicação, para compartilhar o seu conhecimento com outros profissionais da área. E é uma honra para a gente apoiar o Esmir Filho. Ele foi selecionado pela Pop-Up Film Residence, que é uma residência incrível, que acontece na Europa, e que nós aqui, por conta da pandemia, estamos nesse momento definindo os destinos, vai dar certo. E o Esmir, a partir do momento que ele recebeu esse nosso apoio para participar dessa residência, passa a integrar a nossa rede Paradiso de profissionais, de talentos, e com isso organiza ações como essas aqui, em que o Esmir compartilha sua experiência e seu conhecimento. Então, para nós é uma alegria, nós somos parceiros já do Navega, apoiamos o curso que o Esmir e o Navega criaram em conjunto, que vocês vão saber um pouquinho mais hoje também, que está incrível com o Esmir e convidados incríveis. Então, acho que é isso, meu recado aqui é breve, aproveitem esse momento com o Esmir, aproveitem o curso que vem por aí e todas as novidades de formação. A gente é muito parceiro do Navega, porque realmente investir em formação e em conhecimento está na nossa espinha dorsal mesmo. É isso, um abraço a todos e a todas.
Obrigado, Raquel. Obrigado pelo trabalho incrível que vocês fazem. Pessoal, entre no site do Projeto Paradiso para ver o tanto de iniciativa e de informação também que elas montam uma agenda e um book de informações sobre financiamento de filmes no exterior, várias possibilidades de financiamento de filme nesse momento que a gente está com essa dificuldade toda com relação à cultura aqui no Brasil, né? É muito legal ter essa parceria com vocês e esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns. É legal que você falou do site. Eu sugiro também para vocês acompanharem a gente no Projeto Paradiso, que todas as informações no Instagram do Projeto Paradiso, tá tudo por lá também. E na semana que vem, inclusive, a gente vai fazer um sorteio ali nas nossas redes para o curso, para o Delírios, que vocês vão falar mais um pouquinho, e acompanhar essas outras novidades que o Marco também falou que a gente faz. Tem muita coisa interessante mesmo. Obrigada, Marco. E a gente também, Raquel, a gente está super feliz de ter o Esmir como parceiro. A gente aqui no Navega trabalha com essa ideia de generosidade, né, intelectual, e muito numa rede afetiva e efetiva de criação. E o Esmir, para a gente, encaixou certinho com as coisas que a gente procura, né? O Esmir é um cara incrível, que passou pelo curta-metragem, fez o clássico já, Tapa na Pantera ali, e isso foi só o começo, porque Saliva, curtas que, alguma coisa assim, curtas que passaram por Cannes, Locarno, festivais super importantes, depois foi para o longa, fez longa adaptado de romance, fez longa original, fez série para Netflix, e não para de inventar, trabalhou com formato híbrido entre ficção e documentário, também saindo da sala de cinema, indo para a galeria. Então é o tipo de gente que interessa para gente inquieta, gente que arrisca, gente que inventa, que não para quieto e que, para começar, Esmir, eu vou usar isso na minha biografia. Eu vou transcrever tudo isso, não vou mais... Jovem cineasta. Primeiro tem que cortar o jovem, né? Com todo orgulho. Mas assim, o jovem cineasta... Não, vou pôr isso aí. Adorei. Mente inquieta. Não para quieto. Esmir, vamos começar falando de delírio. Que delírios cinematográficos são esses que você está convidando a gente a participar? Gente, queria agradecer, tá? Primeiro, todo mundo que está aqui. Agradecer ao Projeto Paradiso, a Raquel, a Josefine, agradecer a Minon, o Marco, o Navega pelo convite. E essa coisa do delírio me fisgou, assim, num momento que eu li... tem um filósofo francês chamado Deleuze, e ele tem um conceito de delírio muito interessante, porque não é claro que não é do ponto de vista clínico, né? Mas a gente está falando do delírio enquanto processo criativo. A primeira coisa é tirar essa ideia de delírio ser um termo pejorativo, sabe? Tá delirante, sabe? Delírio é potência. E quando eu abracei isso, que delírio é potência, as coisas se transformaram, assim. O Deleuze, ele fala um pouquinho que os delírios são máquinas desejantes que nos propiciam agenciamento. Nesse sentido, nos propiciam encontros, assim, com pessoas, com coisas, a gente esbarra nas coisas e vai sendo afetado, né? E esse afeto das coisas nos deixa justamente inquietos, incomodados, deslumbrados, encantados. Eu acho que é assim que o artista se relaciona com o mundo, né? Algo inquieta. E ele precisa transformar isso em alguma coisa. E aí o delírio abre para essa brecha aí que está além de escrever um filme ou escrever um livro, e sim lançar perguntas, querer conversar com o outro, né? Eu acho que esse a questão do delírio, quando eu falo do delírio, né? Delírio criativo. Só que muitas vezes, assim, agora levando para o cinema, aplicado ao cinema, a gente começa muito solitário, individual no nosso delírio, com as nossas inquietações. E aos poucos a gente vai angariando pessoas. Percebe que o processo cinematográfico é assim. Não sei se todo mundo trabalha aqui com cinema, mas se começa muito no individual ou num núcleo pequeno e a coisa esse delírio vai sendo expandido, né? A gente vai contagiando. Acho que é um papel do criador que está desenvolvendo desde da criação do filme ao próprio filme,
é justamente angariar os outros no seu delírio e fazer desse delírio um delírio coletivo. Por isso que eu gosto da ideia do delírio coletivo enquanto processo do cinema. Claro que quando a gente assiste a filmes, o cinema vira um delírio geral, assim, né, das pessoas que estão assistindo. Mas eu acho que aqui, ou no caso do curso, ou pra gente que está estudando e pensando processo, tem a ver com esse delírio criativo que a gente, toda equipe em conjunto, tem que estar ali sintonizada para poder realizar um filme. É um pouco por aí, entendeu? Não, total. E agora a gente, nesse convite para delirar junto, né? Eu quero lembrar, pessoal, que hoje a gente está aqui ao vivo e a gente está replicando um pouco o formato que a gente usa no Bússola, que é esse formato de curso que a gente tem no Navega, que são os cursos ao vivo. Então a gente vai abrir, eu vou conversar um pouco com o Esmir e depois vocês já podem começar a mandar pergunta, que a gente vai abrir microfone e câmera para vocês perguntarem direto para o Esmir, tá? E outra coisa que eu queria lembrar para vocês é que nós vamos sortear um curso do Bússola com o Esmir no final. Então aguardem aí que tem chances, né? Esmir, dentro dessa coisa da experimentação com os formatos, você passou do curta-metragem ao longa, série e tudo. Como que você lida com essa coisa do formato no cinema? Isso para você é tipo que nem tem pintor que é o tamanho da tela, né, numa tela pequena, uma tela grande, um painel. Como que você encara essas... Cara, eu acho assim, o curta pra mim foi um ritual iniciático, tá? Eu fiz faculdade de cinema, então eu me formei na FAAP em São Paulo em 2004. Mas como a gente trabalha já com curtas, né, no início da universidade já estávamos ali, vamos dizer que há 20 anos eu estou fazendo filmes, ou enfim, processos cinematográficos. E uma coisa interessante foi que eu fiz a faculdade numa época de transição, a transição da película para o vídeo. Eu estava lá de 2000 a 2004, que era aquele lugar onde os festivais de cinema só aceitavam película, então película era curta, vídeo não podia entrar no festival, ou o vídeo não estava dentro do audiovisual. Aí o curso da ECA na USP, né, em São Paulo, estava transformando o nome de cinema para audiovisual e foi um escândalo. Então eu estava nesse lugar que ao mesmo tempo eu assistia, o primeiro semestre eu alugava VHS ainda para ver alguns filmes, alguns clássicos principalmente, e o DVD estava ali, imagina, e a coisa foi rolando, porque a gente trabalhava tanto com viola ali na faculdade, quanto... tava aprendendo a mexer no Final Cut e eu já tava com uma câmera que a gente falava de 1 CCD, 3 CCD, que era tipo essa linguagem pra gente trabalhar no vídeo. Então, o curta foi isso pra mim, foi uma espécie de experimentação com a linguagem do cinema. E eu percebi que foi ali que eu pude experimentar o meu olhar mesmo, assim, como eu olhava pras coisas. Não que eu soubesse, tá? Mas sei lá, foi mais espontâneo no sentido, eu quero falar sobre isso. Isso me inquieta. Então, vou fazer um curta e vou entender... nesse lugar, tanto da universidade, depois que eu comecei a fazer meus primeiros curtas, é nesse lugar que eu posso experimentar. Na verdade é isso. E entender algumas coisas. Então, sei lá, curtas como... O Impar Par foi minha conclusão de curso... e foi o primeiro curta que foi para o Festival Internacional e eu comecei a entender como funcionam as coisas dos festivais, mas eu acho que alguma coisa assim foi um curta muito importante, não só porque foi o primeiro que eu fiz fora da universidade, mas foi um curta que eu acho que eu trabalhei um incômodo meu e eu descobri algo interessante sobre o não dito. Dizer pelo não dito, sabe? Isso realmente eu fui experimentando, tá? E descobrindo as coisas, porque eu acho que nesse momento que eu chamo de ritual iniciático, você está muito dando a cara para bater ali e você ouve bastante como cada um recebe, assim. Eu aprendi muito com isso, com essa troca, né? Por isso que eu digo, quando você faz cinema, você quer conversar com alguém. Para mim é isso, eu quero falar e não falar coisas, eu quero perguntar. Então, foi muito gostosa essa troca
inicial dos curtas, assim, principalmente. E aí, enfim, não sei se você quer que eu vá indo pelo fluxo. Eu tô gostando. Você falou do curta, aí tem muita gente que tem essa... Você falou que o curta é um ritual iniciático. E o primeiro longa, o que é? Nossa, primeiro longa... Tem uma frase muito bonita, que é do Deleuze também, mas é uma frase muito bonita, ele fala assim, a primeira obra contém todas as outras. E aí eu acho isso muito interessante, porque olhando agora para as obras que vieram depois... Como os famosos Dentes à Morte, que foi meu primeiro longa, como ele tá ali tudo ali, sabe? Toda a inquietação e toda a experimentação. E é bonito pensar que a coisa não é linear, né? Uma obra depois da outra, não existe tanto uma evolução. Mas você consegue se enxergar naquele filme que você fez. Eu não sei quem faz filmes aqui tem isso também. Do tipo, nossa, esse era eu ali, o que eu pensava ali, sabe? Então o primeiro longa... Eu não sofri nenhuma pressão pro primeiro longa. Eu tava mais achando que ia ser meu último longa. Aquela coisa bem, né, do tipo, eu preciso falar sobre tudo agora. Eu preciso, é sobre adolescência, internet, eu preciso mergulhar nesse universo. Então existia, assim, uma vontade, assim, um desejo de fazer e talvez o segundo longa é mais difícil que o primeiro. Muita gente que tem um primeiro longa bem sucedido fala isso, que foi o seu caso. O primeiro longa, todo mundo, de certa forma, se você tá indo com os curtas, as pessoas estão se relacionando, elas querem ver o que você tem pra dizer. Você tem aspas, desculpa de ser o primeiro longa, né? Então você é muito livre. E depois as coisas... É mais difícil. As pessoas começam a te colocar... Por exemplo, eu fiquei... curiosidade, mas fiquei muito no lugar do adolescente, por exemplo. Né? Não que me incomode, eu adoro. Só que eu percebi que o que me interessa não é a adolescência. Eu comecei a falar sobre adolescência, mas me interessava esses rituais de amadurecimento. Me interessava falar sobre sexualidade, me interessava falar sobre relações afetivas, sobre pulsão dos corpos. E eu ficava entendendo isso muito no adolescente, porque eu acho que é o lugar mais gritante, né? De você pôr o dedo na tomada e ver se vai tomar choque. E depois que você tomou, você vai lá e põe de novo, porque você gostou do choque. E tem uma coisa que eu comecei a experimentar em outros lugares. Mas foi assim que eu, por exemplo, meu segundo longa seria o Verlust, que foi agora meu terceiro, entendeu? E foi um projeto que demorou 10 anos, porque acabou vindo outras coisas no meio. Então é aí que você começa a sacar que cada filme é um processo. Cada filme tem seu método, cada filme tem seu tempo. E é bom você estar junto com ele sem querer dar passos à frente, ou, sabe? É sentir mesmo nesse fluxo, né? Mas o primeiro longa, Os Duendes, ele... Não sei quem viu, mas ele é um diálogo livro e filme. E a gente tem um dia muito especial do curso que vai falar sobre isso, sobre longa adaptado, a gente chamou, mas eu até falo assim, será que é uma adaptação? Porque é um diálogo mesmo. O Ismael é do Sul e ele me proporcionou essa vivência dentro desse universo da pequena Alemanha do Rio Grande do Sul, né, pequena no sentido, né, de uma região alemã. E foi muito interessante como ele continuou escrevendo o livro enquanto eu escrevia o roteiro e estava lá. E mesmo ao longo do filme, ele continuou escrevendo. Então foi um diálogo livro e filme bem interessante. O filme lançou junto com... O livro acabou lançando junto com o filme. E tem coisas do filme no livro, do livro no filme. Então foi meio que um encontro, assim. E um filme um trajeto muito especial. Um processo muito especial para mim. É legal. Você pontuou isso, que um dos encontros vai ser sobre roteiro adaptado. E aí a gente também tem convidados, né, para cada encontro. A gente vai ter curta-metragem com a Juliana Rojas, que tem uma carreira de curta-metragista talvez única aqui no Brasil. E ela é tão interessante que ela, mesmo fazendo longas, ela continua a fazer curta. Ela não abriu mão de curta. Eu gosto disso da Ju. Ela gosta do formato, né? Eu, por exemplo, não. Para mim foi um iniciático, como eu tô falando. Mas a Ju eu conheci nessa época da universidade. Acho que vai ser uma conversa legal, porque justamente eu fazia FAP, ela fazia USP, ECA, e a gente se encontrava muito nos festivais universitários, assim. A gente tem muita história para contar.
E aí, roteiro adaptado, a gente tá com a Laís Bodansky, né? Roteiro original, a gente tá com o Wilton Lacerda. Formatos híbridos, que eu quero que depois você fale um pouquinho o que são esses formatos híbridos. A gente tá com o André Novaes. E para fechar, a gente tem série com Ana Luísa Azevedo, né? Mas, Esmir, aqui a Nicole Leon falou um negócio que é o seguinte, que nos Duendes foi a primeira vez que ela viu MSN no cinema. Sim. E eu acho que tem uma coisa interessante do seu trabalho, que você é um cineasta do seu tempo, né? Que consegue registrar personagens arquetípicos do agora, mas você nunca cai no clichê. Tem uma... Fala. Eu falo isso porque, assim, vira e mexe é fácil cair no clichê, em estigmatizar o jovem de hoje. Mas sabe o que eu acho que é um clichê? Sabe o que é o clichê pra mim? É um universo mal pesquisado. Ótimo. Porque é simplesmente isso. Eu falo isso nas minhas aulas, eu falo assim, gente, clichê, sabemos o que é, né? É aquilo que a gente já viu antes. Então, é só uma questão de você mergulhar na pesquisa do seu processo, é chegar próximo daquilo do que você quer falar. É assim que você elimina o clichê. Tem muitas coisas que às vezes no meio do processo tá ali, que você sente, nossa, aqui tá um pouco clichê, como eu vou resolver isso? Pesquisa, mergulha a fundo, conheça essa... Então, essa coisa ali eu sou muito... Eu me envolvo muito com o tema, porque justamente você falou, mente inquieta. Eu fico inquieto com a coisa, então eu vou atrás. Eu acredito que todo esse processo é uma jornada, né? Não é só sobre o que eu sei, mas sim sobre o que eu quero descobrir. Eu acho que manter esse nível de encantamento, de deslumbre, é muito importante pra gente que tá criando, sabe? Tem uma coisa interessante do blasé, né? Que o blasé também é ao contrário do... O blasé é aquele que já viu tudo. Então, às vezes, a gente tem que procurar jogar fora o que viu e tentar ver aquilo pela primeira vez, né? E eu acho que eu tive esse encontro com Duendes. Então, eu lembro muito eu tava ali vivendo o MSN. Aliás, o Duendes é retrô agora, né? Porque é MSN, não tinha nem redes sociais, a gente tinha blog. Então, tinha toda uma coisa interessante, assim, nos vídeos do Flickr. Mas era justamente um espaço que eu via ali da internet como janela do mundo para um menino que vive no interior. E era assim, a internet tinha chegado no interior, naquela vila, era essa época, sabe? Então era um lugar, um espaço de você ser quem você quisesse e se expressar. Claro que depois até gerou, eu lembro que depois dos Duendes, aí que as redes sociais começaram a ter fortes influências políticas e muito interessantes, plataformas de discussão. Mas eu acho que estava ali no começo sobre expressão mesmo, sabe? De desejo, de angústia, de sua poesia. Eu acho que cada um ali nos Duendes exerce sua poesia da sua forma, né? O menino através das palavras que ele escreve, a menina através dos vídeos, que são praticamente... pensamentos sobre a existência dela, uma menina que não existe mais naquele plano da Terra, mas ela é tão viva ali naquela telinha. Então era um pouco, sim, isso, a mistura do que eu estava vivendo com uma jornada de descoberta ali. E não só, assim, do meu encontro com o meu adolescente, porque eu lembro que eu tinha lido o livro do Ismael. O Ismael, a primeira vez, ele me deu, só pra vocês saberem, primeira metade do livro. Eu não li o livro inteiro. Ele falou, isso aqui é o que eu tô escrevendo. E eu falei, gente, continua, e eu vou te dizer mais, eu nunca nasci no interior, eu sou de São Paulo e eu sei o que é esse personagem, sou eu, de alguma forma. Então eu tinha uma sensação de ter um encontro comigo ali, adolescente, ao mesmo tempo que eu estava encontrando aquele universo do interior do Rio Grande do Sul, que eu não conhecia. E esse olhar estrangeiro, vamos dizer assim, né, que tem... me ajudou a aproximar, a querer saber mais. Eu acho que eu estava desenvolvendo o filme nesse sentido. E olhando para a juventude ali. Eu acho que, assim, tudo bem, é outro processo, mas é um pouco irmão do boca a boca da série, né? Que é uma outra internet, é um outro frisson,
que eu também vivo, que também tá lá, aposta, vai, pega, É outro tal, interior, tal. né? É outro interior, é um interior já ultra conectado. Agrotecno, tecnoagro, né? Total. Mas, e é isso, e tem Instagram, e tem Story, tem tudo. E vai saber daqui a 5 anos se vai vai ter um novo retrô também. É tudo muito rápido, né? Mas, enfim, é isso, tenho pra falar dos doentes. Agora, Esmir, outra coisa que eu acho que é super interessante nos seus filmes é a ambientação. Porque é um personagem, né? A cidade dos duendes... o clima de megalópole, alguma coisa assim, ao mesmo tempo tem a intimidade na megalópole, né? Em Berlim, São Paulo. O Verlusto tem essa praia arquetípica ali, uma praia, é quase um... É a praia das nossas inconsciências. Total, tem uma coisa praia meio do nosso conto de fadas inconsciente. ali. É ali. Como que você vê a construção do espaço no filme? Muito interessante a pergunta, a gente que está falando de processo. Todos esses lugares eu fui, eu visitei, eu me envolvi, no sentido assim, o corpo virou muito ambiente nesses lugares, você entende? É durante o processo de escrita. Se existe uma locação, um lugar que você quer... É muito importante durante esse processo você... habitar esse lugar, viver esse lugar. Então com os duendes foi isso, eu fui pro Rio Grande do Sul, eu escrevi lá, eu fiquei meses lá. Alguma coisa assim, não só eu vivi a Rua Augusta, todas essas, eu vivi a Rua Augusta de 2006, eu vivi de 2013, como eu também vivi Berlim, num lugar onde aqueles personagens viveram. Então é isso, o Verlust também foi um lugar que eu fui em busca, enquanto eu estava escrevendo o roteiro, eu fui de carro, eu fiz toda a costa do Uruguai, porque existia uma possibilidade... Eu queria uma praia fria. Eu queria que fosse uma praia descolada dessa... Porque não era para ser uma praia que a gente identificasse, uma praia tropical. Era uma praia... Onde é esse lugar? Que é por isso que eu brinco, a praia da nossa inconsciência, porque lá tudo é muito simbólico no Verlust. Mas não só a praia, mas a casa, né, Esmir? Total. É o conjunto ali. Aquela casa, são 2 casas de frente pro mar. E esse é o palco de Frederic e Lene. Então tem todo um lugar assim, o jogo desses 5 personagens, esse coletivo que quer se desprender, né? Mas o importante, você está falando do ambiente, é que nesse caso, no caso desses filmes, e eu vou dizer que até o boca a boca, né? A gente foi pra fazenda, ficamos lá e tal. É importante o contato do roteirista com o lugar. Com o diretor a gente sabe que o diretor vai filmar e vai olhar. Se você tiver um diretor ou diretora, claro, diferente de roteirista. Mas se você é diretora de roteirista, diretor-roteirista, é importante durante o roteiro, se você já sabe onde vai se passar, você, assim, se aquilo é o ambiente do seu filme, né? Se não é só um ambiente fictício, sei lá, um estúdio, outra coisa. Mas você vê que eu procuro... Eu não trabalho muito em estúdio. Eu não sei se porque eu me encanto com os ambientes e fico querendo filmar ali ou contar aquela história e prestar atenção singular naquele lugar. Não sou contra o estúdio, não é isso. Eu só tenho essa experiência com locação porque eu me envolvo com o espaço. O espaço vira narrativa, né? E a direção de arte também. Eu sempre fico pensando assim... Cada elemento conta. E às vezes, se o diretor de arte está alinhado comigo, a diretora de arte está alinhada comigo de tá contando algo, às vezes as falas se perdem, sabe? Porque não precisa nem dizer. E isso é lindo. Uhum. Então, são narrativas, são formas de contar, né, a história, né? O local. Agora, eu acho interessante na sua carreira isso como, por exemplo, no alguma coisa assim, no longa... Eu tive a impressão que foi um lugar que você quis exercitar um pouco mais o diálogo explícito e o conflito aberto, e eu achei ótimo. Alguma coisa assim é interessante, porque o processo, eu não sei quem viu aqui, mas era um curta, tá, em 2006, que foi realizado até em 16mm, época de festivais e tal. Foi um curta bastante... passou em festivais, foi bastante celebrado, assim, foi muito, muito legal. E falava um pouco dos desejos escondidos. Desejos não que... São adolescentes lidando com os próprios desejos. Na verdade é isso. O garoto está se experimentando novas coisas.
e a menina tá entendendo o que ela sente por esse garoto, o que ela sente por essa amizade, que não é bem uma amizade, por isso é alguma coisa assim. Ou seja, as dores e delícias de um relacionamento sem nome, porque é muito livre, muito, muito gostoso, ao mesmo tempo não tem nenhuma referência e pode ser bastante angustiante e dolorido. Então esse é o curta, e a gente teve vontade, eu não tava pensando em fazer disso um longa. 7 anos depois, a gente se encontrou numa mesa de bar e falou, vamos continuar essa história? Eu, a co-diretora Mariana Bastos, a atriz Caroline Abras e o ator André Antunes. E a gente decidiu fazer uma continuação. No que a gente fez essa continuação, e aí que é interessante o ponto, segundo curto, porque assim, o primeiro curta, eu sempre falo isso, né, gente? Curta é um recorte. Ele é um mergulho para um abismo. Você não precisa ter o início, meio e fim. Você entra na vida do personagem ali e participa de um recorte, né? E que te pega, que te move, que te traz questões. Ele não é mais ou menos profundo que um longa só por causa da sua duração, né? E o primeiro curta funcionou assim, né? Ele trazia um universo. O segundo, já não. Porque é aquela bobeira de você fazer um curta sequence. Você precisa do primeiro. E eu não achava que ele vivia ali. E eu falei, gente, a gente filmou tanta coisa, a gente já tava com vídeo, então a gente teve a opção, né? E eu falei, cara, vamos guardar isso aqui. Isso aqui, a gente tá eu me descobri no meio de um processo de longa. Foi um pouco isso. Eu falei, gente, a gente tá num processo de longa. E aí que a gente estruturou essa terceira parte, com uma espinha dorsal que se passava em Berlim, para poder falar sobre esses 3 tempos. Captamos, demorou mais um tempo, mas falar sobre esses 3 épocas diferentes na vida dos jovens de uma forma que não existe cronologia. Existe uma linha evolutiva sensorial, de sentimentos, porque eu acho que na nossa vida é acesso, né, gente? Eu não sei se vocês têm essa sensação, eu esbarro nas coisas e vou lembrando, né? Quer dizer, eu pego isso aqui, esse livro, eu penso, nossa, isso aqui eu lembro quem me deu esse livro, eu lembro Manuel de Barros, eu lembro da aula que eu tive. A nossa mente funciona assim, a memória não tá na cabeça, a memória tá nas coisas, né? Então, eu queria que alguma coisa assim tivesse essa fluência. Do tipo, eu tô lá em 2016 em Berlim e eu vou pra 2006 e a história continua, sabe? Então foi um processo bem interessante de alguma coisa assim. E você falou dos diálogos, para tudo isso, para responder a sua pergunta, você falou dos diálogos e a gente trabalhou muito com intenções dos personagens. Eles estavam tão integrados, afinal é como se eles tivessem vivido esses 10 anos, os 2 atores, que, por exemplo, tem uma cena lá que é a do bar, que eles conversam, que eles se reencontram depois de 7 anos, que a gente gravou, que a gente não deu roteiro, a gente simplesmente criou tudo que ela viveu nesses 7 anos e criou tudo que ele viveu. Contamos o que ela viveu pra ela, contamos o que ele viveu pra ele, e eles não se falaram. E jogamos os 2 no bar, do tipo, agora vocês se encontraram, agora vocês vão conversar sobre isso. Então a conversa, você vê, é espontânea, eles estão à vontade, eles estão reais, estão vivendo aquilo. E aconteceu isso em muitas cenas de alguma coisa assim, esse processo tinha coisas roteirizadas e tinha coisas que eram as intenções, e eles trabalhavam nesse lugar. E trouxe muita vida, né? E nesse sentido o diálogo surgia assim, né? Dessa vivência com eles. Muito legal. Eu vou começar a abrir, porque começaram a chegar perguntas. E o Alexandre Casagrande, vão abrir para ele, Beth? Eu vou abrir para você aqui, Alexandre. Pode fazer sua pergunta aqui para o Esmir. Lembrando uma coisa antes, Alexandre, que o Esmir estava falando, ele é diretor roteirista. A gente está com um grupo de 5 aí. Juliana Rojas, o André Moraes, Novaes, o Ailton Lacerda, Laís Bodansky e a Ana Luísa Azevedo são todos diretores roteiristas, né? Então, acho que o que a gente quer criar realmente é uma troca profunda sobre esse processo de delírio cinematográfico. E investigação, né? E investigação. Desculpa, só complementando. Eu acho que nesse processo de grupo de estudos, nós juntos, abrindo processos e estudos de caso, discutindo o processo, compartilhando, vendo percalços, coisas e tal... E investigando depois, na segunda metade, com o convidado em questão.
E vamos estar juntos. Eu gosto dessa ideia do grupo de estudo, sabe? Porque a gente aprende muito compartilhando as nossas histórias e os nossos processos. E por isso que esse grupo de estudos do Navega é muito, muito legal. Bom, boa noite, então. Obrigado pela fala. Você me chamou de Alexandre, Marcos. Me senti outra pessoa, já que a gente se conhece há uns 30 anos. Sim, agora, depois que eu falei, não, mas não é. Aí eu falei, agora, sim, a gente trabalhou junto na MTV, lá nos anos 90. Exato. Muito bom te ver aqui. Também. Bom, acho que a minha pergunta é bem provocativa, porque a gente sempre, quando começa a escrever roteiro, a aprender a escrever roteiro, uma das primeiras lições é que a gente deve... que roteiro não é poesia, que a linguagem do roteiro tem que ser descritiva, visual, que quando você escreve o personagem sentindo alguma coisa, isso não diz nada para a equipe, não diz nada para o ator. Eu sempre resisti um pouco a essa ideia. Acho que porque eu escrevia poesia na adolescência, fiquei apegado um pouco à linguagem poética, e eu entendo o que isso pode provocar quando exagerado, colocado de forma exagerada no roteiro, enfim, mas eu ainda resisto. Quando eu vou escrever um roteiro, eu ainda acho que não a linguagem, não propriamente que a linguagem deva ser poética, mas que, em alguns momentos, alguns atributos da poesia talvez forneçam ao ator algumas camadas mais profundas. Agora você lembrou que a Laís está aqui, e eu lembro que na cena final do filme Um Bicho de Sete Cabeças, o Alton Bastos ele lê a carta que o filho escreveu para ele, né? O personagem do filho escreveu para ele enquanto no manicômio, e é uma cena destruidora, assim, porque ele está sentado na sarjeta, ele lê a carta em silêncio e você sabe por onde está andando o pensamento dele. Então, minha pergunta é meio essa, assim, a gente ainda continua resistindo a essa ideia de que o roteiro não pode ser poético, mas eu resisto a tentar buscar algum caminho mais flexível em que a poesia possa servir para fornecer mais profundidade à própria história e ao ator. Alexandre, obrigado. Eu resisto com você. Eu acredito também na poesia do roteiro. Eu acredito que é uma forma diferente de escrever poesia, né? E outra, poesia é métrica. Roteiro também é métrica. Então, na verdade, é saber usar dentro da métrica. Eu acho que o que você está falando, que as pessoas às vezes falam de olha a pessoa fazendo literatura no roteiro, sabe? Coisas do tipo, né? Na verdade, se você respeitar a métrica do roteiro e usar a poesia, é maravilhoso. Como você usa a poesia? Com verbos expressivos, você entende? Um exemplo aqui é que ela, sei lá, ela não anda devagar, ela se arrasta. Já é uma outra coisa. E você pode colocar isso, e a atriz que lê isso vai se inspirar, né? Essa poesia eu acho muito bem-vinda. Não está só nos diálogos, está nas rubricas ali, nas descrições, na forma como você torna a fluência do seu roteiro, né? Eu, por exemplo, tenho um método assim. Quando a coisa está num suspense, são frases curtas. Aí se a coisa entra num labirinto ou uma coisa mais íntima, eu já consigo colocar vírgulas. Porque eu tô vendo que a coisa tá assim. Então isso pra mim é poética do roteiro. É trabalhar isso. Inclusive quando eu tô trabalhando, existe um momento que eu vou olhar pra poética, pra poesia do roteiro. Porque é isso que faz a pessoa que lê o roteiro falar assim, nossa, fluiu, nossa, me emocionou. Porque no roteiro você tá vendo o filme, né?
você tá vendo o filme acontecer. Então o sentimento análogo que você pelo menos vislumbra que aquele espectador possa ver com a sua cena, você pode já trazer ele no leitor desta cena. Eu acredito muito nisso. E acredito que os atores gostam muito mais disso, tá, gente? Do que aquelas rubricas nervosa, sai daqui. Tipo, oi, nervosa, claro. Você entende? A gente às vezes tende a colocar rubricas. Eu faço uma última, juro, sempre que eu vou fazer leitura com atores, eu falo assim, agora eu vou olhar minhas rubricas, porque eu já tive, acho que algum trauma que a pessoa fala, mas eu preciso chorar aqui. Daí você fala, nossa, você tá, né? Deixa ela viver, e daí, por causa disso, eu sempre faço uma última versão onde eu tiro todas as rubricas e talvez coloque só a rubrica do tipo, sei lá, abrindo a caixa, sabe? Porque ela precisa abrir a caixa nesse momento. Parênteses, tá? Mas só para concluir, resisto com você. Vamos aqui, ó, no nosso curso a gente vai falar sobre isso. Vai dar meios a gente poder trabalhar a poética e vamos ter roteiros mais poéticos e é isso aí. Esmir, isso é uma coisa que acho que vale a gente falar no curso. Aqui acho que não vai dar tempo, mas que é a escrita do roteiro para edital, porque às vezes pede-se assim que, não, mas para edital você tem que escrever desse jeito, você não pode botar a linguagem poética. Somos nós que lemos nos editais, né? É uma loucura. No sentido, somos nós mesmos, são criadores, são roteiristas, eu acho que é como usar na métrica, né? Tem uma música do Vitor Ramil que o Ney Mato Grosso canta, que é lindo, que chama Astronauta Lírico. Ele fala sobre encontrar a métrica e a lágrima. Eu acho isso lindo, gente. Eu acho que é isso que o roteiro tem que trazer, a métrica e a lágrima, entendeu? Não pode perder isso aí, essa conjuntura. A gente está fazendo agora um curso de publicação e autopublicação com o pessoal da Lote 42, da editora, né? E eles falaram que a gente está construindo um universo expandido na Vega, que nem a Marvel, porque eles publicaram... deixa eu esticar aqui. Eles publicaram esse livro da Ana, o livro de contos da Ana Mulaerte, né? Que tem curso na Vega de roteiro. Eles têm um outro livro que é A Orelha do Marcelino Freire. E eu estou falando tudo isso porque dentro do universo expandido do Navega, o Carlos Nader tem uma experiência com relação a essa escrita de texto, e ele fala isso no curso de documentário, que ele já se deu muito bem com texto poético no projeto do Ali Salomão, Pancinema Permanente, que ele escreveu como se fosse uma carta para o Ali, um projeto em primeira pessoa, e um outro projeto que ele escreveu também em primeira pessoa foi recusado justamente por ser em primeira pessoa. É isso. Então, a régua em que é medido o texto no edital é uma loteria também, sabe? Então, isso de o quão poético eu vou ser. Rapaz, é risco. Se vai dar certo, não... E poético é diferente de, como falar, tipo, eu escrevo uma descrição enorme, né? Eu, por exemplo, eu sou poético seco, porque eu acho que o roteiro pede isso, no sentido, sabe, de coisar a métrica. Mas eu vi isso no curso do Nader, ele falando, e é realmente isso, você fala, eu achei o jeito de fazer, é assim, e isso que faz o diferencial, e daí no outro foi recusado justamente porque ele fez, é isso. Vamos abrir aqui para o Roberto Carlos, que mandou uma pergunta também. Roberto Carlos. Cadê? A gente... Tá boa essa live. Olha o Roberto Carlos aí. Já boa noite, microfone. Aí já. Tá falando de onde, Roberto? Estou em Vitória, Espírito Santo. Opa, beleza. E aí, pergunte aí pro Esmir, o que você quer saber? Então, eu estava vendo aqui que você falou a questão da mudança da película para o vídeo, né? E a gente tem muito aquela questão da base das pessoas, os processos e as ferramentas. A questão da pandemia, ela fez com que mexesse nessa questão das ferramentas, né? Além dessa questão da película para o vídeo, mas ela possibilitou que você expandisse os processos de maneira, como diria isso, e as pessoas. Você tem acesso às pessoas de uma maneira mais fácil. Você não precisa estar produzindo seu roteiro de maneira num grupinho restrito, às vezes com ideias parecidas, com vivências parecidas.
Você pode estar buscando outras vivências, outras experiências, e também estar mexendo nesse processo de desenvolvimento que muitas vezes você evoluiu isso de maneira solitária, né? Então, eu queria saber, assim, de que forma a gente pode utilizar esses recursos para expandir esse delírio coletivo, né? De realmente ele ser mais coletivo, e como que, se você já está vivenciando isso, né? Se você já tem essa experiência dessa coletividade mesmo, diferenciada, né? Olha, é muito interessante como a linguagem se forma com o que a gente vai descobrindo, né? Novas linguagens surgiram por conta da pandemia, né? Por conta desse isolamento físico e uma tal proximidade virtual, né? Eu vejo isso até no... Sei que está falando de cinema, mas eu tô vendo coisas de dança maravilhosas, assim, que você vê quadros, as pessoas dialogando nos quadros de um jeito diferente, assim, um espetáculo de dança que só faz sentido nessa linguagem porque é assim, sabe? Ou peças online, que tem algumas que usam desse artifício, que de repente torna possível algo que até já era possível, mas a gente não parou para ver porque existiam outros meios. Então eu acho interessante quando novas linguagens são formadas. Eu, por exemplo, a gente viajava muito para fazer uma reunião, né? Pensando em reuniões de projeto. Isso já é desnecessário, né? A gente já sabe que a gente consegue se conectar para falar um com o outro, né? Salas de roteiro que eu sei que estão trabalhando nesse lugar. Eu gosto de pensar que deve ter gente aqui de todos os lugares do Brasil, entendeu? Participando, né? E se conectando. É um jeito da gente pensar coletivo. O que eu trabalhei durante esse período foi em roteiro. Então eu não tive experiência de filmagem. A minha produtora teve uma experiência de filmagem remota, que foi interessante também, segundo o produtor, eu não participei, mas essa coisa de que cada um tinha ou câmera só entrevistando, era um projeto documental, então eram entrevistas, mas cada um estava num lugar e estava vendo numa tela exatamente o local e a câmera aqui, né? Então era interessante como isso se tornou possível. Agora, eu acho que em termos de pensamento coletivo é importante. Eu ainda não filmei, entendeu? Eu tô esperando a coisa ficar mais segura, se a coisa se aquietar nesse sentido, a gente poder mais seguro estar... porque filmagem é isso, aglomera, justamente indica isso. A grande coisa que a gente não conseguiu continuar a trabalhar é por causa disso. A gente tem muita gente trabalhando numa equipe, dependendo do tamanho, né, do projeto. Acho que outros projetos menores foram feitos. Eu trabalhei mais escrevendo, mas no que eu pude trocar em sala de roteiro, em escrever em conjunto, foi muito bom. Então, isso que eu ia perguntar, sala de roteiro, como que foi essa experiência para vocês, Mir? No boca a boca, né? No boca a boca da Netflix. Foi uma delícia, cara. Eu descobri que eu gosto de sala de roteiro, porque talvez por causa disso, porque eu gosto de conversar, de me conectar, de estar junto, de falar. E aí, sabe? A gente teve um processo. Foi assim, eu tive quando a Netflix deu um sinal verde, eu que desenvolvi a Bíblia, por exemplo. Era um delírio individual, um delírio muito solitário, mas uma solidão bem povoada, tá? Porque, enfim, né? A gente quando tá solitário, a gente fala, mas a gente tá criando, é muita coisa, né? Mas a partir do momento que deu o sinal verde e aí vamos montar a equipe de roteiro, foi a Juliana Rojas trabalhou comigo, Jaqueline Souza trabalhou comigo, a Thaís Guissassoli e o Marcelo Marque. E tinha a Juliane Quier e a Gabi Salum, que eram as assistentes. Só que a gente fez uma sala muito, muito interessante. Criou uma dinâmica onde cada um era responsável por um episódio e eu operava como uma dupla de cada um, assim, para a redação final até. Eu vou deixar com mais detalhes, a gente conta isso no curso. Uhum. Mas esse processo de todo mundo ler os roteiros dos outros, todo mundo discutir em conjunto as escaletas iniciais antes de ir para o roteiro, foi muito importante. Como eu acredito que a mesa que desenvolveu a série, né? Quando as cabeças se juntam, a gente vai mais longe, né? Não tem...
se todos estão pelo projeto, a gente constrói algo melhor. Então foi nesse clima, foi nesse espírito que foi boca a boca. Foram 6 meses para fazer 6 roteiros, o que foi uma loucura. Porque em cinema, normalmente, você tá lá, tipo, você fala, nossa, escrevi um roteiro de longa em 8 meses. Você fala, já foi rápido. Mas foram 6 meses para 6 roteiros, assim. É outra dinâmica, tá? Existe um outro diálogo. Mas eu adorei esse esquema, adorei. É um processo colaborativo. Um escreve, passa para todo mundo comenta, volta para essa pessoa, depois volta para mim, aí eu dou uma... Eu era o roteirista-chefe da sala, né? Que eles chamam assim. Mas, na verdade, meu papel era criar uma unidade ali, né? Trabalhar numa unidade de vozes ali de todos e tal. A gente tinha que estar bastante alinhado, assim, para os personagens falarem com uma só voz, né? Ao longo dos episódios, cada um escrever a voz de um personagem, né? Quer dizer, cada um escrevia um episódio, as vozes de todos os personagens. Então, foi um pouco assim. Mas a gente vai entrar em detalhes muito legais, assim, pra eu contar coisas que eu descobri e tal. Uma coisa legal pra ir pro lugar técnico, né, pra dar um gostinho, é a coisa dos atos, né? Porque cinema, você tem os 3 atos e tal, mas a série a gente trabalhou com 5 atos, porque é isso, quanto mais atos, mais viradas, mais dinâmica. A gente tava querendo fazer um projeto dinâmico. Então foi a primeira vez que eu trabalhei com 5 atos. A gente vai dissecar essas estruturas, essa estrutura de 5 atos, que é diferente da de 3, mas assim, é batata, vamos dizer assim, que vai... que se você quiser fazer algo mais dinâmico, tem a ver com ter mais atos, sabe? Foi algo que eu descobri no processo, assim, pensando e olhando para... fazendo decupagem de outras séries e tal. Foi um universo muito interessante. Tô super curioso também para saber dos 5 atos. Agora, outra coisa, Esmir, ouvindo você fala de poesia, você fala de literatura, você fala de dança, você fala de arte. E a gente tem aqui o formato híbrido, né? O que é o formato híbrido e como que é esse seu interesse por tantas linguagens? Se ele afeta, dialoga, é combustível para esse território híbrido, mutante? É interessante porque esse território é sempre assim, eu vou me lançar numa experiência, né? Eu sei que o projeto híbrido é aquele que tem as fronteiras borradas, né? E isso pode ser num lugar de documentário ficção, ou num lugar que eu vivi que foi muito forte, que eu vou falar sobre esse processo, que foi um documentário peça de teatro, exposição. Foi um documentário meio live cinema, assim. A gente ficou em cartaz no MIS, mas começou com um documentário. Esse tipo de processo é aquele que a gente tá à altura do processo, no sentido de estar surfando junto com ele. Aliás, a gente sempre tem que estar assim, né? Não pode tomar cuidado para não estar acima, querendo controlar tudo, nem abaixo, no sentido de não estar junto com o projeto. Mas eu fui descobrindo, normalmente esses projetos você vai descobrindo o formato híbrido ao longo do processo, né? O caso do Covid-Strasse 52 era um documentário. Foram 3 câmeras, eram 3 personagens que tinham 3 câmeras e cada um documentava o seu desejo ali dentro do nosso coletivo. Tem os porquês lá da vivência. Quando eu voltei com o documentário, eu voltei com coisas que a gente viveu que não foram documentadas. Eu comecei a escrever as cenas que não estavam documentadas. E eu falei, não, gente, a gente precisa disso para amarrar. E eu ia fazer uma espécie de ficção documentário. Aí a coisa foi indo, a gente vai contar todo esse processo, mas eu acabei no MIS, no Museu de Imagem e Som, chamando 3 atores para fazer ou repetir a vivência daquelas 3 pessoas no documentário. Com câmeras em cena, eu editando ao vivo, acabou nisso, todo o processo acabou, eu editando ao vivo as imagens do documentário com as imagens dos atores em cena. E virou um processo, assim. A gente trouxe o apartamento Covid-Strasse 52 porque era um endereço lá em Berlim, que é onde a gente viveu, né, esse documentário. E a gente trouxe ali para aquele espaço expositivo de um museu de imagem e som, né? Acabou sendo tudo isso. E a gente vai falar com o André Novaes nesse dia, que é bem interessante, porque não sei se vocês viram Ela Volta na Quinta, mas essa coisa de trabalhar, ele trabalhou com os próprios pais e ele mesmo ali atuando numa espécie de documentário, é ficção, o que está acontecendo, porque ele usou quase como se emprestasse a vida, né, daquelas pessoas para poder ficcionalizar. Eu gosto muito disso, assim, quando
a gente trabalha dessa forma. E são projetos que a gente vai... são muito singulares. E eles que ditam o método. Eu acho assim, os outros você até consegue aplicar métodos, incorporar e mais agora, o híbrido é quase do tipo... Deixa aí o processo fazer o método, né? E é bem... É uma jornada, então é uma experiência expansiva, não sei que expande, vamos dizer. Você se expande, assim, como realizador. Em vários momentos você pode sentir que você tá perdido, mas não, você tá só em busca. E você tem que entender que é isso, sabe? Tem foco. Vai continuar. E aí a coisa se forma. Eu acho lindo a coisa do processo híbrido, porque você só vai entender depois realmente o que foi. E hoje mesmo eu não sei apresentar o Covid-Strasse, tipo, é uma peça, você vê que eu não consegui. É uma peça, é uma instalação, é um filme, eu acho que eles são muito potentes. O pessoal estava perguntando onde vê os curtas do Esmir e tal. Quem já comprou o curso, na plataforma do Navega, a gente está colocando todos os curtas, tem os Strauss, tem tudo que o Esmir Filho fez de curta, e também a gente colocou os curtas da Juliana, Rojas, enfim. A gente preparou um material super rico com não só os filmes, mas com bibliografia, com dicas, com entrevistas, enfim, o que a gente costuma, para quem já conhece os cursos do Navega, é o que a gente costuma fazer em todos, tá? Tem um material de apoio bem legal. Então, quem já comprou, é só entrar lá que tá tudo lá. E tem um link, só para saber, tem um link com todos os filmes e trailers e tal no meu Instagram, tá? Link na bio. Opa! Que dá para vocês acessarem, que lá dá para ver os curtas, principalmente. E os famosos Duendes da Morte, se vocês procurarem, mas não contem pra ninguém, eu não posso falar essas coisas, mas ele tá na íntegra. É que foi o Famosos, como é de 2010, é o mais difícil de achar, sabe? Então, ele tá por aí, alguém postou. Bom, o Paulo Aranha tem uma pergunta aí para você, Esmir. Paulo, onde que você tá? De onde você fala? E qual que é a sua pergunta? Antigamente a gente fazia assim, né? Tava no auditório, a gente fala, cadê o Paulo? Agora a gente fica assim, ó. A gente fica correndo a páginas. Tela. Você está em que página, Paulo? Agora aqui, ele pulou para a primeira, que ele tá falando. Ótimo. Oi, Esmir, tudo bem? Tudo bom. Oi, Marco. Boa noite a todos aí. Mais uma curiosidade, Esmir. Eu acompanhei você desde o início do trabalho, né? Você trabalhou com vários meios de vídeos experimentais, né? E eu queria saber mais você fez até um artigo que há muito tempo eu li sobre o cinema experimental. E você tem colocado alguns trabalhos de você desde o início até agora, nos seus últimos trabalhos, tem essas experimentações audiovisuais, né? Como é a sua relação com o cinema experimental, com essas vanguardas, né? É mais uma curiosidade mesmo, Esmir. Ótimo, legal. Eu acho que, primeiro, né, acho que tem muito a ver com o que eu falei no começo, é como os curtas-metragens me proporcionaram essa experiência, né? A experimentar no cinema. E uma coisa que me pegou forte foi o som. Essa coisa da imagem, do som dizer muito mais, às vezes, que o próprio diálogo. E eu comecei a experimentar dentro do que... Nem sei se existe esse título, mas eu adoro, que eu sempre falo, que é o cinema sensorial. Você sente, você tem outras formas de apreensão, né, numa cena. Você se afeta pela cena, você não precisa exatamente entender ou, sabe, mentalmente. É para tirar um pouquinho, né, desse lugar mental, desses processos mentais e sentir mais. Então eu vou nessa experiência. E o que eu gosto muito, e a imagem a gente cria, né, é o desenho de som. Porque eu acho que o som está no inconsciente. Tem uma coisa linda do som, que é o seguinte, quando você vai dormir, você fecha os seus olhos, você aquieta tudo, mas os seus ouvidos você não fecha. Os ouvidos você nunca fecha. Então, praticamente, a audição funda seu inconsciente. Vocês sabem o que é isso pra gente que é produtor de imagem e som? É saber que você vai mexer direto no inconsciente da pessoa. Porque metade da vida dela está dormindo e maravilhosamente, né, trabalhando
imagens lúdicas e oníricas enquanto ouve. Então essa coisa do som eu me atento muito. Para mim a cama sonora é muito importante. Quanto o som leva o inconsciente, as imagens vão trazendo coisas e essas camadas que geram o afeto, né? Então no sentido experimental é por aí que eu gosto de ir, assim, quando eu consigo ter espaço para trabalhar isso. Isso acontece muito mais em cinema, claro, apesar de que na série eu dou as minhas ali, eu tento estender alguns tempos, mas no cinema eu trabalho muito com isso. A gente vê que o som é físico, gente. O som é físico, ele ocupa espaço, ele desenha junto com a imagem, né? Tem muitos primeiros cortes que eu lembro que eu apresentava e a pessoa fala, esse take não tá muito longo. Calma, não veio o som. E depois que vem o som a pessoa nem acha que o take tá longo. É físico, ele afeta. Então tem esse lugar aí que eu acho que é o que eu mais... Eu descobri no Saliva. Não sei quem já viu, quem quiser ver. O Saliva foi a minha primeira... Eu lembrei na hora do Saliva. Porque o que é o Saliva, gente? É uma menina que vai dar o primeiro beijo. E tem pavor de saliva. Então a gente discute um pouco o contato físico, a troca de fluidos, a primeira experiência sexual, que muitas vezes é antes da adolescência que acontece, porque existe uma pressão social ali dos amiguinhos e amiguinhas para poder beijar. Só que é isso, é o primeiro beijo dela. Então eu fiquei experimentando todas as sensações que poderia trabalhar ali. E esse foi um experimento muito legal, o Saliva, porque eu via todo mundo sentindo que aquele beijo era molhado. E como ele sente isso no cinema? Como sentir que um beijo é molhado no cinema? Eu tentei de todas as formas ali. Mas no sentido, sabe? Eu explorei todas as formas. E isso me abriu pros duendes. Isso me abriu pros duendes do tipo, não, a gente dá pra trabalhar o sensorial e conduzir um arco narrativo, né, de um personagem dentro de uma estrutura de roteiro. Então foi por aí que eu comecei. O Verlust, até que foi meu último filme, é muito som também. É muito som. Bom, já são 9h05. Podemos abrir mais uma pergunta, Esmir? Claro. Então tem o Paulo Davi. Eu vou abrir aqui seu microfone. Paulo, vamos lá. Me conta, Paulo, onde você está e qual que é a sua pergunta? Olá, meu nome é Paulo Davi, eu moro em São Francisco do Oeste, interior do Rio Grande do Norte, e minha pergunta é, Esmi, eu já vou logo lhe taxar como um cara que não é muito formalista, né, numa questão de visual. Desculpa, Paulo, eu não entendi, não é muito o quê? Formalista, de seguir as regras, precisamente... como, tipo, seguir uma formatação perfeita, se atrelar a essas questões. E eu também não me considero assim, mas eu queria saber, segundo a sua experiência, que para quando o cineasta, tenta quebrar uma regra, parece muito legal para a gente quebrar as regras, né? Tipo, como eu sou subversivo e como eu vou mudar o cinema com essa minha sacada, com isso daqui que ninguém jamais pensou, que todas aquelas pessoas pesquisaram, estudaram a ciência cinematográfica e eu vou destruir tudo isso. Mas eu não penso assim, mas eu também não gosto muito da ideia de se atrelar a todos os conceitos, aquela bíblia de regras que você aprende na faculdade de cinema. Eu me considero no meio termo e acho que também você se encaixa nesse meio termo. A minha pergunta é, segundo a sua experiência, quando você acha que a gente deve quebrar uma regra? Quando o filme, a arte pede, ou é uma questão de diretor para diretor? Cada diretor tem sua maneira, cada diretor prefere seguir já mais aquilo que está estabelecido e estudado, e tem diretores que preferem ser mais experimentais, experimentar a própria linguagem, e tem diretores que não gostam de usar a linguagem ao seu favor, usar o método, ou você acha que não? O filme pede isso e alguns percebem e outros não?
Era isso que eu queria saber. Paulo, muito obrigado. É muito gostoso. Tá vendo o que a gente tava falando? É o que eu tava falando antes. É muito gostoso saber que eu tô falando com alguém do Rio Grande do Norte, que tá aqui compartilhando com a gente. Cara, eu penso assim. Não quebre regras. Traia as regras. Não seja inimigo das convenções. Subverta as convenções. O que eu quero dizer com isso? Você precisa sim conhecer as convenções. Precisa sim conhecer as regras. Precisa sim, para justamente jogar com elas, entendeu? Trair, subverter. Eu trabalho assim, eu li muito sobre método de cinema. Pode ser que não, mas eu sou muito assim, de ter lido ali e ter trabalhado muitos métodos. Porque conhecendo a fundo eles, eu posso fazer com que o meu projeto crie o próprio método, né? Dentre todas essas coisas. Então é diferente quebrar regras. Tipo, só vou quebrar a regra. Não, eu vou trair elas. Então eu preciso conhecer muito bem para trair, né? Você trai quem? É quem você conhece muito bem, quem você tem intimidade, no sentido, né? Na potência da traição da criação, tá, gente? Mas nesse lugar, eu acho isso. Eu trabalho assim. Eu não... Eu gosto muito, eu vou te falar, eu gosto muito das regras, Paulo. Eu gosto muito das convenções. Elas precisam existir para eu poder driblá-las quando eu posso, entendeu? E poder usar delas muito bem quando é necessário. Então, né, quando eu me proponho a fazer uma série para o Netflix, eu sei aonde e como eu estou entrando ali, e aonde e como eu posso passar algumas mensagens, entendeu? Ou fazer as minhas perguntas, ou questionar ali. Então, acho que é bom estar atento a tudo isso e você mesmo aprender. Porque assim, qual é o drible? Qual é a traição? Aí é você. Aí é o olhar do diretor. É como ele subverteu. É o como, não é o quê. É como ele subverteu essa regra. Como ele jogou com ela, né? E aí eu acho que cria personalidade no próprio processo, assim. Eu penso assim, eu te escutando me veio isso, assim. Muito legal, Esmi. Sabe o que eu lembrei da Alma Imoral, do Newton Bonder, que ele fala, ele é um rabino, né? E você quer coisa mais tradicional do que o judaísmo, né? Como que o judaísmo se mantém vivo? E ele fala que se mantém vivo porque é preciso trair a tradição. Que você só mantém uma tradição viva traindo ela. Então, quando se fala nisso, nessa quebradeira no cinema, tem uma outra história boa que o Tom Jobim gostava de contar sobre o Stravinsky, que o compositor russo, que falaram para o Stravinsky, mas o que você está propondo é uma revolução completa da música. Aí ele falava, claro, porque se for meia revolução, fica tudo de cabeça para baixo e cai. Você tem que dar a volta completa. Então, essa coisa da linguagem e da experimentação tem que ter um amor para atrair a tradição, porque você quer que ela continue existindo. A literatura, o teatro só existem até hoje porque tem um monte de gente traindo. Exato. Tem uma frase bonita do Bresson, que ele fala: o cinema sonoro inventou o silêncio. Eu amo essa frase. Porque é isso, assim, inventou o silêncio, porque aí, eu sei que tem som, legal, tal, então eu vou trabalhar o silêncio. É um pouco por aí. Opa, quem mais? Tem mais? Podemos fazer mais uma, então? Vamos. A gente fecha? Jovina Gomes, a Jovina Gomes quer fazer uma pergunta. A Jovina participou do primeiro Bússola que a gente fez com o Marcelino Freire. Ai, maravilhoso esse Bússola. Ela está aqui. Foi muito legal, foi uma experiência... pessoal, não é por nada, mas a gente pegou a avaliação do pessoal que participou do Bússola com o Marcelino e foi o único curso, e os nossos cursos têm todos média acima de 9. Foi o único que a média foi 10, todo mundo deu 10. E é realmente assim, acho que no Bússola que a gente procura fazer é um ambiente de troca, bem diferente de live, desse formato um pouco engessado. A gente está procurando trair a recente tradição das lives. Exato. Reinventar esse negócio. Jovina, diga lá, Jovina, boa noite. Marcos, você falou no Bússola, eu sou apaixonada pelo Bússola e pelo Navega, viu?
Eu estou falando de Fortaleza, Esmi, meus amigos que estão aqui. Quero agradecer a honra de estar aqui. Peço desculpa por ter atrasado. Acho lindo esse sorriso do Esmi, o seu também, viu, Marcos? Ô, Jovina, a gente que ama você, Jovina. Então, olha, eu procurei seu endereço, Marcos, para mandar meu livro. Meu livro de poesia. Eu te passo. Depois você passa, por favor. Esmi, eu fico tão feliz de ver você. Olha, eu gosto de cinema, muito, não é? E eu sempre imaginei o cineasta, e eu acho que é uma imagem que corresponde ao sentimento deles, como grandes poetas, né? Porque tudo que você fala na constituição dos seus filmes, para mim, são reduzidos à poesia, certo? Uma poesia, às vezes, não vou dizer militante, mas uma poesia que questiona, né? Então, eu queria perguntar para você, porque nós, escritores, poetas, e escritor de maneira geral, a gente tem, às vezes, uma coisa que chama de branco, não é? Então, assim, eu queria saber se você, como um cineasta tão jovem e já de tanto sucesso, se em algum momento, em algum dia, você acordou e disse assim, poxa, me deu um branco. Já aconteceu? Olha, isso pode acontecer em qualquer momento, mas como eu falei aqui, eu acredito que, como a memória, os estímulos estão nas coisas e não dentro da cabeça, tá na nossa relação com as coisas, eu dou uma volta e isso se resolve. Eu sempre falo para todo mundo, a gente tá com um branco, o que você acha que ficar pensando na frente de um computador vai te trazer alguma solução? Sério, desce, dá uma volta. Hoje, põe sua máscara, dá uma volta no quarteirão, eu tenho certeza que você vai voltar, sentar e isso vai passar. Por quê? Porque as coisas vão estar... Se você já está inquieto ainda com uma coisa que você está fazendo e está não conseguindo resolver, isso acontece muito em termos de roteiro. Nossa, eu não tô achando essa cena. Eu não tô achando que vai linkar. Eu não tô achando que o personagem vai dizer. Cara, faça a coisa que você menos espera, assim. Desça de escada se você mora lá em cima, não desça de elevador. Subverte um pouquinho do seu cotidiano, sabe? Saia da coreografia dos seus hábitos. O que é a coreografia do hábito? É isso. Você fala, eu vou tomar uma água. Não tô falando isso. Não é pra você levantar, tomar uma água e voltar. Isso você faz. Eu tô falando pra você descer descalço de escada. Eu tô falando pra você ir na frente e começar a conversar com a pessoa na rua. Qualquer coisa, mesmo que seja, não tinha nada a ver com o seu projeto, isso ajuda tanto. Porque tira o corpo do lugar, da zona de conforto onde ele está e dessa coreografia do hábito que ele performa. Então, nesse lugar, é o maior conselho que eu posso dar. É assim, faça o que você nunca fez, assim, e possivelmente fora do espaço onde você está. E dê uma volta, dê um rolê, é bem isso. Enquanto eles se batem ali, os personagens, dê um rolê. Daí você vai sentir e volta a falar com eles. Bom, pessoal, esse foi só um esquenta, né? Foi um esquenta. Para o nosso Bússola, que começa dia 16. Todos os convidados a participarem. E como a gente falou, agora vai ter... Não é bem um sorteio, né? É mais um concurso, ver quem está com o dedo rápido e informação precisa aí. Quem responder primeiro qual é o nome da atriz protagonista do alguma coisa assim, do curta e do longa que o Esmir dirigiu? Opa, já saiu. Rapaz, o Cassiano Zanella, muito rápido. Eu não sei como ele digitou tão rápido, cara. Levou. Cassiano... Muito bem, Cassiano levou. Nos veremos em breve, Cassiano. Parabéns. Cassiano, você tava já digitando Caroline Abras. Não sei, o Cassiano talvez ele esteja aí com a internet mais rápida do que o tempo real. Não sei qual que é o lance aí. Muito bom. O Cassiano tá aqui, vamos abrir pro Cassiano. Cassiano, de onde você fala? Oi, eu sou de Erechim, Rio Grande do Sul. Opa. Não, foi no surto, né? Eu tô vivendo a base do surto mesmo. Eu tenho uma pergunta, como digita tão rápido? Imagina o roteiro dessa pessoa, gente. Tem que revisar, tem bastante coisa, tem que revisar o roteiro. Você escreve, Cassiano? Sim, escrevo, tô planejando meu próximo curta, acho que eu vou filmar em segundo semestre. E não sei, eu acho que vou ter que fazer exatamente isso que o Esmir falou.
tentar ir para lugares que eu não vou normalmente, assim, porque tá difícil pensar no roteiro ainda. Não, a gente tá numa situação também muito difícil, muito apreensiva pra todo mundo. Eu acho que é por isso que o Bússola vem num lugar muito legal, cara, dessa troca. Agora que você foi contemplado com o curso, você vai ver, eu acho que vai te ajudar muito. A gente vai se ajudar, todo mundo vai conversar. Conversando sobre processo e percalços, a gente abre muito a mente, estimula, inspira, né? Então, essa é o nosso objetivo. É fazer desse encontro, fazer desse encontro algo gostoso, assim, pra gente poder criar. É sobre isso. É mais do que... além do curso, sabe? É mais dessa coisa do compartilhamento. De noites, de horas, de momentos. Isso ajuda muito. Bom. Valeu, Luciano. A gente se vê em breve aí. Dia 16 a gente começa. Pessoal, vieram me lembrar aqui, Minon Pinho, sócia aqui, minha parceira do Navega, que nós temos um cupom de desconto para todo mundo aqui que participou da live, com 30% de desconto para quem comprar o pacote. É só usar o cupom, a palavra delírio. É delírios ou delírio, Beth? Delírio, é delírio, é um só, mas vocês podem delirar no plural. É que é coletivo, é coletivo. O delírio é coletivo. Então, gente, só na hora de fechar o pedido lá tem um campo para entrar com cupom de desconto. Delírio dá 30% de desconto. E, Esmir, cara, delícia falar com você. Não vejo a hora de começarmos nossa série de 6 encontros. Lembrando que no último encontro, quem participar, quem comprar o pacote, manda uma cena pro Esmir e a gente vai tratar desse material na última aula. O Esmir vai comentar e vai dar uma devolutiva escrita. A gente tem lá, vocês, é como se a gente fala, né, envia o seu delírio, mas a gente tem assim no formatinho de como enviar, tá? Para vocês entenderem, tá? Vai estar lá tudo escrito, mas a ideia é essa, vocês enviarem, eu vou ler e a gente vai conversar em grupo sobre esses delírios que a gente está vivendo agora. Cada um com o seu... Chama de delírio, mas na verdade é uma sequência de cenas, né? Até 2 páginas, né? Pra gente poder ser bem coeso no nosso delírio. Não é uma delícia ser coeso no delírio? Não sei o que é isso, vamos ver. Não é? Mas é contradição, a gente vive de contradição, Esmir, é assim mesmo. Não, é porque assim, em termos de roteiro das páginas, ela pode estar coesa, mas ela tem que expandir por isso. Então, o quão você consegue tornar coesa a sua expansão desse delírio, é por aí. Muito bom, adorei. Bom, pessoal, vamos passar agora um promo, né, Beth, do curso do Esmir. E espero ver vocês em breve, tá? Pra gente conversar bastante nesses dias aí com o Esmir e os nossos convidados. Abração. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, Esmir. Eu tava escrevendo no chat, obrigado. Eu falei, posso falar aqui. É que eu tô vendo que o chat foi muito receptivo e eu fico muito feliz. A gente vai ter essa troca também no curso, assim, de estar juntos e conversando, eu lendo e falando. Acho que vai ser muito gostoso. Espero que todos possam participar, possam estar com a gente, que também o pacote é muito legal. Tem também a oportunidade de comprar 1 ou 2 encontros para quem puder, só comprar 1 ou 2 encontros, não tem essa coisa, mas o pacote vai ser muito legal porque vamos estar nessa vibração todas as quintas-feiras a partir do dia 16. E eu adorei que vocês vieram aqui pra gente trocar um pouquinho. Trocar não, se encontrar, né? Porque ninguém tá fazendo nada, nenhuma base... Não, nada é base de troca, é a base de encontro. Muito bom. Bom, pessoal, boa noite e a gente se vê em breve. Valeu, Esmir. Valeu. Até.